Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorosville de Mello, na sessão de estudos jurídicos. Essa aqui é a nossa playlist sobre o Código Civil. Na nossa última aula nós vimos o assunto da aula foi a introdução ao direito civil. Nós vimos uma parte de evolução histórica do direito civil. Vimos aqui o movimento que aconteceu da constitucionalização do direito civil, ou seja, todas aquelas ideias da Constituição Federal que foram introduzidas então com o Código Civil de 2002. Também nós vimos a incidência, vimos o diálogo das fontes. Um dos principais assuntos, na minha opinião, foi o diálogo das fontes, que é justamente aquela ideia de aplicação da norma geral mesmo, em vez da norma especial, que a regra geral é sempre aplicar a norma especial. Quando a norma geral for mais protetiva que a norma especial, citei o exemplo para vocês lá do Código de Defesa do Consumidor. E basicamente esse foi a nossa última aula. Hoje vamos então começar o estudo da pessoa jurídica, da pessoa em si, e temos de então começar pelos direitos da personalidade. Então, vamos começar o estudo sobre o direito da personalidade. Primeiramente, vamos para algumas noções conceituais iniciais. A gente tem de diferenciar capacidade jurídica de personalidade jurídica. Ambos são assuntos que se relacionam, mas não podem ser confundidos. Então, antigamente, a gente vai partir pelo estudo do antigo Código de Processo Civil. Então, antigamente, no antigo Código Civil de 1916, era estabelecido que toda pessoa tinha personalidade jurídica. Qualquer pessoa tinha personalidade jurídica. E a capacidade jurídica, então, era uma forma de medida da personalidade jurídica, ou seja, aquela parte do estudo onde nós temos a capacidade relativa, absolutamente incapaz, enfim, era a medida da personalidade jurídica. Então, a capacidade jurídica era a medida da personalidade, seja absoluta, relativa. Houve um problema, no qual se percebeu que os entes despersonalizados, como a massa falida, o condomínio edilício, enfim, esses entes despersonalizados que não têm personalidade, eles detinham então essa capacidade jurídica. Então, se toda pessoa detinha personalidade e a capacidade jurídica era uma medida da personalidade, como esses entes despersonalizados poderiam praticar atos cíveis? Então, eles detinham a capacidade. Como eles poderiam praticar se eles não detinham, então, personalidade? Então, se notou que havia um equívoco no conceito. Então, isso foi corrigido no nosso Código Civil de 2002. Então, vocês podem ver aí, já no Código Civil de 2002, ocorre uma mudança, onde toda pessoa tem personalidade jurídica, do mesmo jeito. Então, as personalidades jurídicas vai estar principalmente relacionado às relações existenciais. Assim, o conceito de personalidade jurídica está atrelado à pessoa. Então, se a pessoa tem personalidade jurídica, continuando, tendo personalidade jurídica toda pessoa, seja ela física ou pessoa jurídica, porque nós vamos ver que pessoa jurídica também tem personalidade jurídica. Agora que vem a diferenciação. Toda pessoa terá proteção através dos direitos da personalidade. Então, toda pessoa que tem, então, a personalidade jurídica vai ter a proteção dos direitos da personalidade. E por isso que é importante nós estudarmos esse conceito, então, de personalidade jurídica. Porque quem tem personalidade jurídica tem a proteção dos direitos da personalidade. Então, o que diferenciou do Código Civil anterior, então, foi em relação à capacidade jurídica. A capacidade jurídica está, então, relacionada às relações patrimoniais e não às relações existenciais. Está relacionada à aptidão para ser sujeito de direito. Assim, nem todo aquele que é sujeito tem personalidade jurídica, incluindo-se assim os entes despersonalizados. O que houve foi uma desvinculação do conceito de capacidade jurídica com personalidade jurídica. Então, capacidade jurídica é aquele que é sujeito, que pode ser sujeito de direitos. Então, mesmo que ele seja um sujeito de direitos, não significa que ele então tenha personalidade jurídica. É verdadeiro a gente afirmar que todo aquele que detém personalidade jurídica também detém capacidade jurídica, mas nem todo aquele que detém capacidade jurídica detém personalidade jurídica. Então, quem tem personalidade jurídica tem capacidade jurídica, mas nem todo aquele, que foi o que eu falei para vocês aqui agora. Continuando, próximo tema, item 1.2.
Importância dos direitos da personalidade. Então, qual que seria a importância dos direitos da personalidade? Seria justamente a proteção. Então, proteger a pessoa, proteger os direitos existenciais. Então, lembrar que eu falei, personalidade jurídica está relacionada aos direitos existenciais. Já a capacidade jurídica vai estar relacionado às relações patrimoniais, né, os direitos patrimoniais. Então, os direitos da personalidade apresentam-se como elemento estrutural fundador do direito civil, porque todo o direito civil é construído sempre voltado na proteção dos direitos da personalidade. Então, foi o que eu falei aqui para vocês, tá? O que eu acabei de falar está escrito aqui também. Então, continuando, próximo conceito importante, conceito de direito da personalidade. Então, o que seria então o direito da personalidade? Direitos são direitos subjetivos extrapatrimoniais, porque não são patrimoniais, então. São direitos subjetivos extrapatrimoniais, caracterizando uma relação jurídica existencial e garantindo o exercício de uma vida digna nas relações privadas. Então, o conceito dos direitos da personalidade estão principalmente relacionados à dignidade. Então, eu vou colocar essa palavra, vida digna, em amarelinho aqui. Então, lembrar da eficácia, aqui a gente tem que lembrar da nossa última aula que nós estudamos a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, então, da Constituição, através desse recurso aqui também, onde se consagrou lá no STF. Então, proteção dos direitos fundamentais, mais a proteção dos direitos, ficou repetido aqui, seria a proteção dos direitos fundamentais, mais a proteção dos direitos da personalidade, nas relações privadas. Então, continuando o próximo tópico, seria, então, os direitos da personalidade são um rol exemplificativo ou são um rol taxativo? O que vocês entendem por isso? Seria todos os direitos que estão lá, que nós vamos ver a partir entre os artigos 16 e 21, eu acho, do Código Civil, são taxativos ou são exemplificativos? Cadê? Perdi aqui. Então, a gente tem de entender esse argumento do seguinte ponto de vista. Eles são exemplificativos. Por que são exemplificativos? Como eu falei para vocês, o direito da personalidade está sempre relacionado à dignidade. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana. O que hoje é uma coisa digna, amanhã pode não ser suficiente. Então, esses direitos da personalidade vão estar sempre em expansão, principalmente agora com a época tecnológica. Amanhã pode surgir uma nova coisa que se torne digna às pessoas, e não ter aquilo, então seria indigno. Então, exemplificativo, pois depende da dignidade da pessoa. E isso é um conceito, é um valor em construção, está sempre em construção. Então, temos a cláusula geral, que está escrito errado aqui, cláusula geral de proteção da personalidade, não taxativa dos direitos da personalidade. A dignidade da pessoa humana, que está lá na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º, como fundamento a proteção da personalidade jurídica. Então, isso foi enunciado da súmula 274 da Jornada de Direito Civil. Então, falar que está intimamente relacionado com a dignidade da pessoa humana. Então, os direitos da personalidade regulados da maneira não exaustiva pelo Código Civil. O que seria, então, dignidade da pessoa humana, né? É um conceito amplo, algo em construção, mas a gente pode definir alguns núcleos centrais, então, do que seria a dignidade da pessoa humana. Temos de lembrar sempre da integridade física e psíquica, também da igualdade e da liberdade e o mínimo existencial. Mínimo existencial é um tema muito importante, então já vou falar aqui para vocês. O que seria o mínimo existencial, também chamado de mínimo existencial ou patrimônio mínimo? Então está intimamente relacionado com aquilo que é mínimo em relação a patrimônio para uma pessoa ter, para essa pessoa ser digna, então, como ser. Então, o mínimo existencial ou patrimônio mínimo, o direito ao mínimo existencial é fundamentado principalmente na lei, vou colocar em amarelinho, Lei 11.382 de 2006. Então, estabelece o conceito de mínimo para viver com dignidade. A questão da penhora do bem imóvel, então isso aqui é outro assunto. Por exemplo, o melhor exemplo desse princípio do mínimo existencial, do patrimônio mínimo, é a imóvel do bem de família. A gente sabe que o bem de família ele é impenhorável, faz de conta que a pessoa está vivendo todo mundo e ela só tem um único bem, a casa dela. Essa casa, ela não pode ser penhorada. Então existe a discussão aqui sobre a questão se esse imóvel
quando a pessoa só tem esse imóvel, mas esse imóvel for muito valioso, tipo 2 milhões de reais o imóvel, existe. Faz quando a pessoa só tem aquele imóvel. Então, por um entendimento da doutrina, aquele imóvel poderia ser vendido para ser posteriormente comprado uma casa regular, nos padrões mínimos, assim, regulares, para garantir o princípio da dignidade mínima. Só que, contrariando esse entendimento da doutrina, o STJ entende que não, também, mesmo esse imóvel sendo de alto valor, ele não vai poder ser penhorado. Então, eu vou colocar aqui em vermelho, impenhorável, impenhorabilidade desse imóvel, mesmo que ele seja de alto valor. Mas vamos continuar nosso tema. Vamos ver agora os direitos da personalidade versus as liberdades públicas. O que estaria relacionado a esse tema? Então, os direitos da personalidade, eu coloco as cores diferentes para a gente diferenciar os temas, fica legal de ver. Os direitos da personalidade constituem tudo aquilo necessário para a dignidade em uma relação privada. Ok, nós vimos isso agora. Liberdades públicas. O que seriam liberdades públicas? É quando, para esses direitos da personalidade serem, então, positivados, para serem concretizados no caso concreto, eles precisam de uma atuação do poder público, eles precisam de uma atuação do Estado para terem validade. Então, há esses atos do Estado que devem ser, então, levados no caso concreto para se garantir o direito da personalidade, são chamados de liberdades públicas. Então, ou seja, para o exercício de certos atos dos direitos da personalidade, se necessita uma atividade estatal. Essas obrigações do Estado são conhecidas como liberdades públicas. Nós já conhecemos isso, só que aqui está com um nome diferente. Você já conhece, eu já conheço. Eu, quando vi esse tema também, eu estranhei. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. O melhor exemplo que a gente pode falar é o habeas corpus. O habeas corpus é aquela medida, então, que nós entramos, então o Estado vai ter de garantir, então, o habeas corpus é a liberdade pública, por exemplo. Então, existe uma obrigação que toda pessoa tem direito de ir e vir, então. Isso aqui que é um remédio constitucional, nós sabemos, estudamos isso no direito constitucional, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, são remédios constitucionais. Então, o Estado vai te garantir, através do habeas corpus, o direito de ir e vir. Isso para assegurar a dignidade do direito de ir e vir. Lembrando sempre dessa palavrinha que nos traz importante. Continuando com o nosso tema, momento aquisitivo dos direitos da personalidade. Quando eles surgem, então? É claro, se a pessoa for física, vai surgir com a vida. Então, no momento da concepção, isso é equivocado. Nós estudamos isso na faculdade. Não seria apenas com a vida. Na vida, quando se nasce com vida, vai estudar aquilo que nós vimos agora, das relações patrimoniais. Das relações patrimoniais. Que nós vimos em relação a capacidade jurídica. A capacidade jurídica está relacionada com as relações patrimoniais. Já agora, os direitos da personalidade não estão as relações existenciais. E então os direitos da personalidade começam muito antes da vida. Eles começam com a concepção. Sim, com a concepção. Quando o óvulo entra no espermatozoide. Desde aí já existem certos direitos da personalidade que nós vamos estar vendo aqui agora. Então, no momento da concepção, assim, o natimorto tem direito da personalidade. Ou seja, o natimorto é o feto que nasceu morto. Aquela pessoa que ela não chegou a nascer com vida, ela vai ter alguns direitos. Ela vai ter alguns direitos da personalidade, como o nome, aqui eu vou exemplificar para vocês. Mesmo que não nascido com vida, como o nome, a imagem, a sepultura, ele vai ter direito de ser enterrado, vai ter direito do nome, vai ter direito à imagem, da imagem dele não ser utilizada de qualquer forma, que nós vamos estudar ainda o direito à imagem. Então isso está no primeiro enunciado da jornada de direito civil. Jornada de direito civil. Algumas coisas importantes então que nós temos de ver aqui. Então os direitos patrimoniais são condicionantes ao nascimento com vida. Foi isso que eu falei para vocês, né? A partir do nascimento com vida, temos então os direitos patrimoniais. Já a legitimidade do nascituro para requerer os direitos patrimoniais fica condicionada ao nascimento. Ou seja, o nascituro, ele para requerer os direitos patrimoniais, como por exemplo, vamos estudar aqui o caso da pensão alimentícia para gestante. Então ele está condicionado, mas isso está intimamente relacionado com indenizações. Quando nós falamos aqui que o direito do nascituro está condicionado ao nascimento com vida, está relacionado a
indenização. Faz de conta que o juiz foi e decretou, então, por algum motivo que me falta aqui argumentos para citar para vocês o exemplo, concedeu à mãe uma indenização para o filho dela, o gestante, por exemplo. Agora, aqui na minha cabeça, tá me vendo uma coisa aqui na cabeça, me veio aqui agora. Aquele caso acho que, não sei se foi a Glória Pires, lá que o Rafinha Bastos falou para ele que comeria tanto ela, que estava bonita, também como o bebê, que estava na barriga dela. Lá gerou, então, uma indenização para o bebê que nem estava na barriga, que nem tinha nascido ainda para o nascituro. Então, se ele não tivesse nascido com vida, era necessário que o bebê, assim, nascesse com vida para se garantir, então, esse direito, então, de indenização. A indenização aos pais que perdem o nascituro por danos de outros também. Isso aqui é outra garantia, então. Vamos continuar com outro tema, tutela do embrião laboratorial. Então, nós vimos então que a partir do momento da concepção já se tem os direitos da personalidade. Mas existe a questão que discute sobre os direitos. Será que aquele embrião que foi fecundado no laboratório, ou seja, in vitro, fecundação in vitro, ele tem direitos também à personalidade? O entendimento da doutrina também, lá pela Lei 11.105 de 2005, lá no artigo 5º e no enunciado 2 da Jornada de Direito Civil, essas são as fundamentações, é que o embrião de laboratório não teria, então, esse direito da personalidade, porque ele pode ficar armazenado no máximo durante 3 anos. Depois desses 3 anos, ele vai ter de ser obrigatoriamente recolocado para ser fecundado não, para nascer, então, né, para ser desenvolvido, ou ele vai ter de ser descartado para pesquisa de células-tronco. Então, por esse entendimento, não, ele não tem, então, proteção dos direitos da personalidade. Outra discussão ainda aqui dentro da concepção, né, do momento que começa, então, os direitos da personalidade, seria dos alimentos gravitícios, foi o que eu falei para vocês. Então, uma mãe que está grávida e já pede os alimentos gravitícios. Quem seria legitimado para, na ação, ser o autor da ação? A mãe ou o nascituro? Lá, com base no artigo 1º, será a legitimidade da gestante, da mãe. Mas na doutrina tem uma discussão a respeito de que se não seria o nascituro, porque lá no artigo 6 fala que os alimentos são para eles e não para a mãe. Então existe essa discussão na doutrina, mas o entendimento majoritário seria o da gestante. Então, e justamente porque nós vimos que o direito patrimonial seria uma coisa que fugiria, né, daquilo que nós vimos que o direito patrimonial começaria apenas com o nascimento com vida, que já seria um caso que mesmo sem vida ele já estaria assegurado o seu direito patrimonial. Então vamos partir para o próximo tema, que seria a morte, então, né, quando que se extingue os direitos da personalidade? Com a morte. Então, mas aqui tem algumas situações importantes que nós vamos discutir. Situações jurídicas envolvendo os mortos. Assim, existe a proteção mesmo após a morte em alguns casos. Primeiramente, vamos ver dentro do direito penal. Nós vamos ver depois 3 casos dentro do direito civil. Direito à morte, a gente pode ver a proteção aos mortos lá no artigo 212 do Código Penal, o crime lá de vilipêndio a cadáver. Outro crime seria a legitimidade dos familiares vivos de requerer revisão criminal. O cara foi julgado, né, condenado, houve a transição em julgado, o cara morreu. Depois de muitos anos, os familiares, mesmo assim, podem requerer a revisão criminal para declarar ele inocente, enfim. Isso e aqui está o artigo para vocês, 623 do Código de Processo Penal, e aqui eu coloquei civil, olha só que loucura. Isso aqui que está em vermelho é do Código de Processo Penal. Vamos agora para os 3 casos dentro do direito civil. Primeiro caso, todo mundo já conhece, é a sucessão processual. O autor morreu. Quem vai poder suceder ele vai ser os herdeiros. Os herdeiros, eu acho que também, no caso aqui, também caberia os ascendentes, o cônjuge. Então, a sucessão processual, a parte falece em um curso do processo e vem o sucessor o representar, lá com base no 110 do Código de Processo Civil. Lembrar que quando a pessoa morre, o autor morre, o processo suspende também todos os prazos, lá no 313 do Código de Processo Civil. Outro caso, menos conhecido, é a transmissão do direito de requerer indenização. O direito do espólio. De ajuizar a ação, mesmo que em vida a pessoa que sofreu uma violação não tenha feito. Então, representar, aqui eu escrevi errado, representar em nome do morto.
respeitando a prescrição de 3 anos. Aqui, por exemplo, uma pessoa sofreu uma violação ao seu direito das personalidades, seja a imagem, o nome, enfim. Isso, ele recebeu essa ofensa, essa violação dos seus direitos em vida. Eu, então, recebi essa violação. Morri, não fiz nada durante a vida. Então, os meus sucessores, os meus ascendentes, os meus descendentes, então, eles podem então entrar com esse pedido então, de indenização mesmo após a minha morte, durante o prazo máximo durante 3 anos. Depois disso, ocorre a prescrição da pretensão patrimonial. Nós vamos estudar isso já já. Nós vamos ver que os direitos da personalidade são imprescritíveis, mas não a sua indenização patrimonial. E o último caso em relação ao direito civil é dos lesados indiretos. Aqui acontece quando a pessoa já está morta. Eu já estou morto. Vamos citar no caso que eu falei, eu já estou morto. Então alguém me ofende, alguém viola o meu direito, algum direito da personalidade minha, seja escrevendo uma bibliografia minha e alguma coisa nessa bibliografia violou o meu direito da personalidade, seja uma imagem, enfim. Vamos estudar os direitos, quais são esses direitos, mais no finalzinho dessa aula. Então, os meus descendentes, ascendentes, mas não os colaterais, eles poderão, então, se isso os afetou indiretamente, por ricocheio, se isso afetou a eles, eles vão poder, então, requerer a indenização. Só que eles não vão requerer a indenização em meu nome, como no caso aqui das transmissões do direito de requerer indenização. Eles vão requerer a indenização no nome deles próprios, sem colocar o meu nome, porque eles foram afetados indiretamente, como eu falei para vocês. Então, vamos continuando aqui, restrição quanto ao direito à imagem. Nesses casos que eu falei para vocês aqui, quando for em relação ao direito à imagem, lá no artigo 20, parágrafo único do Código Civil, apenas legitimados seriam os ascendentes, descendentes e o cônjuge. Nesse caso, se fosse direito à imagem, os colaterais não podem e eles ficam excluídos. Outro tópico, muito rapidinho, fontes do direito da personalidade. Quais seriam as fontes? Então existe uma discussão na doutrina entre os justnaturalistas contra os positivistas. E o entendimento doutrinário prevalecente, majoritário, seria os dos justnaturalistas, que estabelecem que as fontes do direito da personalidade seriam quase como uma criação divina, por assim dizer, da própria existência do homem, já que o homem existe, logo esses direitos da personalidade são intrínsecos ao ser humano. Continuando, só que existe, deixa eu falar para vocês o pensamento contrário. O pensamento dos positivistas seria que não seria uma coisa divina, porque justamente dependendo da sociedade, os direitos mudam. O que é digno para uma pessoa pode não se tornar digno para outra, digamos assim. Um exemplo que cita o professor Cristiano Chaves em suas aulas é lá sobre aquelas tribos lá da África, que elas se comem, são canibais, aquilo lá para elas é super normal. Ou, por exemplo, aquele caso que, dentro das tribos também, que vai e retiram o clítoris da mulher quando ainda é nova. Isso na nossa sociedade seria uma atrocidade, mas para eles é correto. Então o argumento principal dos positivistas é que o valor, a essência é variável de uma sociedade para outra. E o que é hoje na nossa sociedade pode mudar amanhã. E o próximo tema seria os direitos da personalidade e a pessoa jurídica. A base do direito da personalidade é a dignidade da pessoa humana. Assim, a pessoa jurídica, tecnicamente, não pode ter a proteção dos direitos da personalidade, pois ela não é uma pessoa, é claro. Ela é uma pessoa jurídica, mas não é uma pessoa, então ela não teria os direitos da personalidade. Porém, existe aqui uma proteção do direito civil às pessoas jurídicas. Ela não seria, então, amparada pela dignidade da pessoa humana, já que ela não é uma pessoa. Então, ela não é titular dos direitos da personalidade. Isso é muito importante a gente frisar isso. Eu vou colocar até aqui com letra bem grande aqui, ó. Ela não é titular dos direitos da personalidade. Pessoa jurídica não é titular dos direitos da personalidade. Isso nos diz, como exemplo, esse enunciado aqui da Jornada de Direito Civil. Vou continuar já. Mas o que eu quero chegar é que o artigo 55 do Código Civil concede mesmo assim a proteção a algumas coisas da pessoa jurídica, como por exemplo ao nome. Vamos ver aqui o que são. É uma técnica jurídica de elastecimento. Então foi utilizada uma técnica de elastecimento, ou seja, de esticar alguns direitos da personalidade para a proteção das pessoas jurídicas, mesmo elas não sendo pessoas e mesmo elas não tendo dignidade da pessoa, já que elas não são pessoas. Então, proteger
Como a honra subjetiva de uma empresa. Então a empresa foi acusada de uma coisa que ela não fez, por exemplo, isso prejudicou o seu comércio. Então, proteger a sua honra subjetiva, proteger a sua imagem, o seu nome. Então, essas proteções foram estendidas às pessoas jurídicas. Então, nós temos a súmula 273 do STJ nesse sentido, né? A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, estabelecendo justamente isso. Então, dano moral por protesto indevido, por exemplo, fizeram um protesto indevido de uma duplicata da empresa. Então, isso vai contra a honra da empresa, por exemplo. Então, vamos para o próximo tema. Colisão entre os direitos da personalidade e a liberdade de comunicação social. Ambos estão na Constituição Federal. Tanto a proteção dos direitos da personalidade, como também a liberdade de expressão e a liberdade de comunicação social é composta de duas coisas. A liberdade de expressão e a liberdade de pensamento, juntamente com a liberdade de imprensa, então. Nós não vivemos mais uma ditadura, militar. Nós podemos, então, ter sempre a imprensa. Mas existem, deixa eu abaixar aqui o volume desse som. Aqui. Existem situações que há uma colisão dos direitos da personalidade com a liberdade de comunicação social, quando um limite extrapola o outro, como imprensa de determináveis matérias que violam as pessoas. Assim, nesses casos, se resolverá pela técnica de ponderação de interesses. Nós já estudamos na última aula, aconselho todos a assistirem a última aula também. Então, quando a liberdade de imprensa viola, então extrapola os limites, violando os direitos da personalidade, isso vai ter de ser analisado no caso concreto, é a técnica da ponderação de interesses, então. Nossa, meu nariz começou a coçar agora. Então, aqui, um tema importante aqui, que nos faz agora falar também, mas a gente poderia falar também isso aqui quando nós falássemos do direito à imagem, mas tudo bem. É chamado de direito ao esquecimento. Então, se consagrou por esse recurso especial aqui, do STJ, que eu deixei no cantinho, então, é a aplicação da técnica. O direito ao esquecimento pode ser aplicado nessa técnica que eu falei para vocês de ponderação de interesses. Basicamente, essa técnica o direito ao esquecimento seria basicamente que toda pessoa tem direito, depois de um certo tempo, de ser esquecido alguma coisa que fez durante um determinado tempo da vida dela. Caso isso seja relembrado, vai então ensejar a indenização. O melhor caso é o caso, por exemplo, da Xuxa, né, que eu coloquei aqui para vocês, o caso da Xuxa. Hoje que ela é aí famosa entre os baixinhos, digamos assim, entre as crianças, fazendo vários programas educacionais, nem sempre foi assim. Então ela entrou com uma ação justamente fundamentando esse direito ao esquecimento, porque em sua época de adolescência ela fez um filme para maiores de 18 anos. E isso o argumento é que isso ia contra a carreira dela atualmente, estava prejudicando. Então isso é o direito ao esquecimento. Deixei aqui a súmula 403 do STJ para vocês, independentemente de prova em prejuízo, indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos. Então, se uma pessoa publica alguma coisa sobre você, visando fins econômicos, independentemente de prejuízo a você, vai ensejar a indenização, sim. Lembrar disso aí é importante também, está relacionado ao direito da imagem, que nós vamos estudar logo. Outro tema para vocês é sobre o direito da personalidade e as pessoas públicas, as celebridades. Aqui, quando nós falamos das pessoas públicas, nós temos de lembrar que elas sofrem mitigação. Então, já que elas são sempre lembradas, são sempre vistas na mídia, então as pessoas públicas sofrem mitigação dos direitos da personalidade, por conta do seu ofício ou da profissão, tendo maior nível de exposição. Próximo tema 9, características dos direitos da personalidade. Lá no artigo 11, né? Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, primeira característica, intransmissíveis e são irrenunciáveis. Eu não posso transferir o meu direito para outra pessoa e eu não posso me renunciar do meu próprio direito. São duas características, isso são espécies do gênero indisponíveis. Eu não posso me dispor desses direitos. Eu não posso dispor desses direitos, eu não posso transferir e nem renunciar. Então, quais são as características? São indisponíveis, logo eles são intransmissíveis e irrenunciáveis,
Podemos falar também que eles são absolutos, são extrapatrimoniais, ou seja, não são patrimoniais, são impenhoráveis, não podem ser penhoráveis. Eles são inatos também e são imprescritíveis. Em relação à prescrição, os direitos da personalidade são imprescritíveis, mas a pretensão, se caso algum direito seja violado, a pretensão de indenização ela é prescritível, ela tem um prazo de 3 anos, está lá no 206, parágrafo 3º do Código Civil. Apenas a imprescrição da indenização de tortura, lá quando nós saímos então daquele tempo da ditadura militar, essa tortura ela é imprescritível, sua indenização. Aqui, quanto à indisponibilidade, tem algumas exceções, né? Os direitos da personalidade podem sofrer limitação. Sim, isso é muito importante. Marca essa parte aí, ó. Os direitos da personalidade podem sim sofrer limitações dentro dos limites da lei, que seria essa segunda parte do próprio artigo aí. Os direitos da personalidade podem sofrer limitações. Quando a pessoa doa sangue, por exemplo, quando a própria pessoa aceita, por exemplo, fazer tatuagem, por exemplo. Então, aqui seria a lei de direitos autorais, por exemplo, o prazo máximo de cessão de imagem. A pessoa cede a sua imagem para uma empresa e a empresa pode utilizar essa imagem no máximo por 5 anos. Então seria outro exemplo que a pessoa cede. Um outro exemplo, e uma discussão muito importante desse tema aqui, de eu dispor dos meus direitos da personalidade e da minha própria dignidade ou não, é o caso dos anões, o arremesso dos anões. Isso é um caso muito famoso, onde existia uma cidade que era muito frio lá, e para angariar turistas, eles começaram a fazer uma brincadeira de você vai lá, você pega um canhãozão assim, tipo um canhão, e um trabalhador que trabalha no local assim, entrava dentro do canhão e você arremessava o canhão. Olha só que brincadeira! E aí essa brincadeira foi proibida. Essa brincadeira foi proibida com base que isso violava a dignidade daquele ser humano. Mas então os anões foram e entraram que não, eles queriam continuar trabalhando, que aquilo, na verdade, os tornava digno, porque antigamente eles eram descriminalizados e agora eles até pediam autógrafo para eles, porque a cidade se tornou famosa por causa disso. Então existe essa discussão na doutrina, né? Então, o que seria dignidade, né? A variação desse valor. Dignidade pode ser disposta, para os anões aquilo os tornava digno, para outros aquilo ia contra a dignidade da pessoa humana. Então até que ponto se poderia então haver eu dispor dos meus direitos patrimoniais, né? dos meus direitos da personalidade. Então, segundo a interpretação do artigo, até os limites da lei, então, né? Próximo tema, vamos partir para a política dos direitos da personalidade. Então, proteção jurídica. Por muito tempo se considerou a proteção dos direitos da personalidade pelo binômio violação-sanção. Ou seja, violação, né, houve uma lesão, vai ter uma sanção. E essa lesão vai se dar a perdas e danos. Mas com o tempo, isso principalmente no código anterior, né, percebeu que aquilo não era suficiente para a vítima. Em muitos casos aquilo não era suficiente. Então, com o novo Código de Processo Civil, né, o Código de Processo Civil de 2012, trouxe a proteção preventiva mais proteção reparatória. Sempre nesse outro binômio, então. Agora, a proteção preventiva, né, isso a gente pode observar lá no artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão do direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Infelizmente eu troquei aqui, ó, essa primeira parte, como eu coloco as cores, essa primeira parte é azul, né, que está relacionada à proteção preventiva, e a segunda aqui é vermelha. Aí, agora eu corrigi aqui agora. Então, a proteção preventiva se materializa através das tutelas específicas, e nós estudamos isso aqui lá em direito constitucional, como o arresto, o sequestro, separação de bens. Essas medidas antigas, né, que agora com o novo Código de Processo Civil, não tem mais os nomes específicos, elas não estão mais previstas em lei. Agora o juiz tem o poder tutelar de realmente procurar por caso concreto aquilo que vai ser mais amparado, vai proteger. Então, são as tutelas, lembrar lá da tutela, são as tutelas protetivas. Nós estudamos lá as tutelas cautelares, são chamadas de tutelas cautelares ou tutelas específicas, né? As soluções dadas pelo juiz, assim, despatroniza o direito da personalidade, vai tirar aquela noção sempre de violação, pagamento. Então, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, conceder as tutelas específicas.
Então, possível tutela específica para impedir bibliografia não autorizada de imprensa, né? Uma discussão aqui. Seria possível a gente pedir uma tutela específica para impedir a bibliografia de uma bibliografia sobre mim que eu não autorizei? Eu não quero que aquela bibliografia sobre mim saia, eu vou entrar com pedido de tutela. Então, o entendimento da doutrina é que não cabe. Não cabe, pois ela pode ser publicada sim, independentemente de autorização. Porém, se caso nessa bibliografia haver alguma violação de algum direito da personalidade meu, eu vou poder... a pessoa que fez isso vai responder tanto civilmente como penalmente, ou seja, vai haver uma indenização com certeza. Prisão civil, lembrar aqui que dentro das tutelas específicas, agora com o novo CPC, os poderes do juiz foram ampliados. Existe até a possibilidade de prisão civil por tutela específica, ou seja, por não cumprimento de uma decisão. O juiz determinou, então, que alguém fizesse alguma coisa e aquela pessoa não fez. Em último caso, em última instância, o juiz pode mandar prender aquele cara lá para ele fazer aquilo que deve ser feito, no último caso. É claro que sim, raríssimas exceções. Então, agora eu falei aqui para vocês um pouquinho das tutelas específicas, então, né? Aplicação dessa outra forma sem ser da indenização. Agora, dentro da tutela reparatória, né? Se dá através da indenização por danos morais. Então, aqui existem algumas discussões, vamos ver aqui de forma rápida para a gente continuar. Então, a caracterização do direito moral é a efetiva violação do direito da personalidade, como a indevida inclusão no nome do Serasa. Só basta a violação para que seja a indenização, sem que você precise comprovar que isso te deixou mal, que isso causou prejuízo à sua vida social, enfim. Basta que exista a violação para que haja a indenização, para que haja o dano moral. Possibilidade de acumulação, então aqui sobre as acumulações. Pode-se acumular a indenização por dano moral com indenização por dano material. Temos a súmula 37 do STJ. A gente pode acumular dano moral com dano moral também, quando um desses danos moral foi estético. Eu fui lá fazer uma plástica na minha cara, né, para ver se eu fico mais bonito. E aí eu saí de lá mais feio, meu nariz ficou mais torto que ele já é. E eu vou pedir então a indenização por danos morais e por danos estéticos, já que o meu nariz era torto e agora parece uma vírgula, olha só. Então existe essa possibilidade lá na súmula 387 do STJ. Também temos a possibilidade de acumulação do dano moral com dano à imagem. Então, o meu dano moral foi violado, mas a minha imagem também foi violada. Então, a gente tem de separar os direitos da personalidade e ver que cada violação de um vai depender da violação do outro, podendo então ensejar a acumulação dessas indenizações. Aqui eu tenho uma discussão também sobre o MP. O MP pode reclamar danos morais também, quando o direito da coletividade for difuso e coletivo, quando a violação for difusa e coletiva. Temos alguns temas aqui, mas já está quase acabando. O direito da personalidade ao corpo vivo, né? Aqui está principalmente relacionado à integridade física. E cadê o ar? Está meio quente aqui já. Lá no artigo 13 do Código Civil nós temos o seguinte: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente à integridade física. Eu não posso dispor do meu corpo, eu não posso sair por aí arrancando o meu próprio corpo, arrancando meu braço. Nós vamos ver que esse ato que é proibido é praticado pelos OANABs. Nós vamos chegar aí já já. Então, possibilidade de atos de disposição. O que nós podemos dispor do nosso próprio corpo? Se não importar de uma diminuição permanente da integridade física, o titular pode dispor do corpo livremente. O exemplo aqui seria melhor, por exemplo, como a tatuagem, também pessoas que gostam de pôr piercings, as mulheres quando põem brincos também, por que não? É uma consideração, elas vão lá e se sujeitam àquela operação de furar a si mesmas. Também quando for necessário por uma exigência médica. São os dois casos de autorização. Quando eu me disponho a fazer isso não me causa uma lesão permanente, uma diminuição permanente, e quando seja necessário por uma intervenção médica também. E também temos aqui o caso da transgenização. O caso quando há uma mudança de sexo, então a pessoa não se sente mentalmente, ela nasceu naquele corpo, mas na cabeça dela ela não é aquilo, ela se sente presa no próprio corpo. É claro que isso eu estou falando do ponto de vista positivista, não que isso seja minha opinião. Eu tenho uma opinião pessoal sobre esse assunto e eu não vou trazer ela aqui.
Entenderam? Porque eu não quero ser preconceituoso nem nada do tipo. Mas então, falando estritamente do ponto positivista, o STJ já entende que sim, é perfeitamente possível a transgenização, não viola os direitos da personalidade. Desde 2010 isso passou o entendimento, né? E temos lá esse recurso também, a resposta lá no RESP de São Paulo. Mas é claro, por exemplo, uma outra discussão aqui, né, roxinho aqui. Caso uma pessoa case, e eu casei com a mulher e eu não sabia que ela é transexual, eu posso anular o meu casamento, porque lá com base no 100.557 do Código Civil, seria o erro sobre a pessoa. E é claro que lá nós vamos estudar ainda isso aqui mais na frente, sobre o direito, sobre o casamento, lá nas relações. Nós vamos estudar o casamento quando chegar o momento certo, então não se desespere se você não conhece a matéria ainda. Eu falei aqui apenas como título de exemplo. Mas vamos continuar, está quase acabando a nossa aula e o nosso tempo também. Direito da personalidade ao corpo morto, né? Direito ao cadáver. A possibilidade de nós dispormos do nosso corpo quando morremos. Eu quero que o meu corpo seja levado então para estudo por uma universidade. Esse é o ponto. Lá no artigo 14, é válida como objeto científico ou altruísmo a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. É claro que no próprio artigo estabelece que a gente pode revogar isso a qualquer tempo. Eu fiz essa declaração, fui lá e tal. Eu, depois de um tempo, mudei. Não quero mais que meu corpo seja. Eu posso revogar isso a qualquer tempo. Então, outro tema, doação de órgãos. Doação de órgãos em vida. Eu estou vivo, quero doar um órgão. Eu posso doar isso, eu posso doar algum órgão, desde que ele seja um órgão regenerativo ou que ele seja um órgão duplo, como os rins, né? O melhor caso aí seria os rins, para nossa citação. Deve ser uma ação gratuita, eu não posso vender o meu rim, isso seria um crime, é claro. Pessoas, e tem que ser para a mesma família, por exemplo, algum parente meu. Agora, depois da morte, morri, tenho os meus corpos para doar, os meus órgãos para doação. Vai depender de autorização da família, mesmo que eu tenha escrito um testamento falando que eu não quero deixar nenhum órgão meu para outra pessoa, vai depender da família então, mesmo que contraria a vontade em vida. Diretivas antecipadas, aqui é uma nova discussão. O que são as diretivas antecipadas? Eu coloquei lá no meu testamento que se por acaso um dia eu ficar lá velhinho, moribundo, no hospital, dependendo de um tratamento lá para sobreviver, dependendo, estar ligado a um aparelho para minha sobrevivência, eu coloco no meu testamento que eu não quero. Eu quero ter uma morte digna, eu não quero ficar ligado a nenhum aparelho. Uma pessoa abre mão dos tratamentos caso fique doente, vincula os médicos e os familiares à sua decisão. Isso é uma coisa nova, trazida lá em 2010, resolução do Conselho Federativo da Medicina, né? Conselho Brasileiro de Medicina, 1995 de 2010. Eu acho que eu passei uma coisa importante aqui dentro da integridade física. Eu estou procurando aqui se eu falei para vocês. Refere-se, não acho que está para frente. É em relação àqueles casos sobre uma pessoa lá da religião, eu não sei a religião, me desculpem, uma pessoa foi testemunha de Jeová. Aí ela não poderia receber transfusão de sangue. Mesmo em um caso que ela esteja morrendo, a discussão doutrinária sobre isso, mas eu acho que não passou ainda, então na hora que chegar lá eu vou falar para vocês. Vamos continuar o direito ao nome, né? Nós vimos agora direito ao nome não. Tópico 13, autonomia do paciente ou livre consentimento informado. Aqui é uma possibilidade que ninguém pode ser constrangido a exatamente, aqui está. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico e intervenção cirúrgica. Eu não posso ser internado se eu não quiser, entendem? Isso está bem na lei e eu acho que quase as pessoas não têm muito conhecimento sobre isso. Ninguém pode ser internado contra sua própria vontade. Exceção, internação forçada judicial, né? Então, o dever de informar o médico o paciente. O médico deve informar, ele tem a obrigação de informar o paciente sobre sua condição. Se caso essa informação viole o paciente, faça mal para o seu tratamento, ele deve informar então a família. Mas o médico sempre tem essa obrigação de informar a família ou ao paciente. E aqui está o que eu falei. Direito de se recusar ao procedimento de transfusão de sangue de testemunhas de Jeová. Então, nesse tema, a doutrina se diverge. Uma parte entende que sim e outra parte que entende que não. Mas ambas as partes que entendem que sim, caberia indenização e que não, a pessoa não poderia
se recusar e a outra parte entende que sim, ela se poderia recusar, ambos concordam que os menores de idade, as pessoas que são menores de idade, elas não poderiam então se recusar. Direito ao nome. Vamos acabar aqui. Falta apenas direito ao nome, direito à imagem e o direito à vida privada. E nós acabamos a nossa aula. Quanto ao direito ao nome? Toda pessoa tem direito ao nome lá a partir do Código 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome, que é o nome inicial, como Diogo, né? E o sobrenome, que vai ser aquele nome trazido dos familiares, é claro. Mas existem outros componentes que eu não coloquei aqui para acelerar nossa aula. Existem aquele tipo de antenome, eu acho. Eu realmente não preparei isso aqui nessa aula, então eu não vou trazer para a gente ficar mais focado aqui na parte positivista, na parte legalista, quer dizer. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representação que a expõe ao desprezo público, ainda que quando não haja intenção difamatória, mesmo que não tenha intenção difamatória. Então vai haver a proteção do direito ao nome e, caso seja violado, vai ensejar então o direito da indenização. O artigo 18 também estabelece, sem autorização, não se pode utilizar o nome alheio em propaganda comercial. No artigo 19 também acontece a proteção do pseudônimo, né, que é o nome utilizado para atividades laborais, o trabalho, né? Por exemplo, um exemplo aqui, o Zezé de Camargo e Luciano, o nome dele não é Zezé de Camargo e Luciano, na verdade. Então é o nome para proteção da atividade profissional. O Silvio Santos também não chama Silvio Santos, olha só, nem eu sabia disso. O direito da imagem, então. Direito da própria identificação. Existe a proteção de uma trilogia. Aqui é uma trilogia. Seria tanto a imagem retrato, né? Que seria as características fisionômicas. Também a imagem atributo, que seria o meu próprio psicológico, né? Existe essa proteção também ao estado psicológico meu. Como o direito sonoro, a minha voz, a proteção à minha voz, principalmente quando, no caso de pessoas famosas, esse caso aqui, né? Então é uma proteção que está tanto na Constituição Federal como no Código Civil. Na Constituição Federal está nesses incisos aqui do artigo 5º, né? Lá no inciso 5, no 10º, no 18, a linha A. E no Código Civil, o Código Civil no artigo 20 estabelece o seguinte: salvo se autorizados ou se necessários a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, esses são casos onde o nome, então, acontece a mitigação. A imagem, né? A mitigação à imagem. A divulgação de escritos, transmissão de palavras ou publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidos a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber. Aqui existe uma condicionante. O nosso Código Civil, apesar da Constituição Federal, isso é um peguinho em concurso, apesar da Constituição Federal deixar de forma ampla sempre a proteção à imagem, e caso essa imagem seja violada, então caber a indenização, o Código Civil estabelece uma condicionante. Então, se só vai caber essa violação se atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Então é uma condicionante no Código Civil, coloquei no cantinho para vocês, diferentemente do texto constitucional. Mas vamos ver as limitações aqui da imagem. Limitações: quando for necessária a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública. Por exemplo, aquele programa Linha Direta lá da televisão seria um exemplo desse. Então, outra limitação seria a cessão expressa ou tácita do titular. Ou seja, você está em um local público lá e tal, aí filmam você e você aí você está cedendo o seu direito à imagem, então, digamos assim. Outra mitigação, nós já vimos, seriam das pessoas públicas. Então, elas, como são celebridades, elas têm essa mitigação do direito à imagem. Caracteriza como direito autoral. Muitas vezes esse direito à imagem deles de utilizar a sua imagem é chamado como direito de arena. Então, pessoas muito famosas podem utilizar-se desse direito de arena, então, não podendo utilizar seus fins para fins comerciais sem que eles autorizam. Um exemplo, é claro. E, por último, vamos acabar nossa aula, já estou falando muito tempo aqui, é o direito à vida privada. Toda pessoa também tem direito à vida privada, aquilo íntimo. Aqui é aquilo que pertence a uma pessoa estando fora do alcance de terceiros. É o que vocês que estão assistindo esse vídeo não sabem sobre mim, entenderam? Aqui nós temos a teoria dos círculos concêntricos, digamos assim. Cada vez que vai se aproximando mais do centro, se torna mais íntimo. De forma que o que está no exterior é a privacidade.
mas não é íntimo. Então nós temos a seguinte frase: nem toda privacidade é íntima, mas toda intimidade é privada. Entenderam? Nem toda privacidade. Imagine vários círculos. Imagine vários círculos. Isso aqui seria privacidade. O que está no centro é o íntimo. Nem tudo aquilo que é privado é íntimo, mas tudo aquilo que é íntimo é privado. E independe de violação da honra. Isso é uma coisa importante sobre a vida privada, né? Basta que ela seja violada, a sua vida privada, independentemente da sua honra ou que isso tenha te causado algum mal, por exemplo. Temos o caso aqui que eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas fizeram bibliografia da pessoa e falaram que ela tinha um órgão sexual muito avantajado. Então, os seus descendentes entraram então com a indenização naquela modalidade que eu expliquei para vocês, representando o morto, em nome do morto, né? Então entraram com aquela violação, pois mesmo que não houvesse a violação da honra, e mesmo que se fosse verdade, por isso não cabe, não se admite a exceção da verdade, houve a violação daquele direito à vida privada, então. No caso, pior ainda, houve a violação da intimidade do morto, né? Então, estabelecido no artigo 21 do Código Civil, a vida privada da pessoa natural é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Ficou longa, mas eu consegui trazer para vocês todo o direito da personalidade. Eu fiquei muito feliz de trazer todo esse conteúdo, que a gente vê que é bem amplo, né? E tem muitos temas que a gente poderia ficar aqui. Eu falei para vocês, eu acredito que eu falei mais ou menos meia hora de forma rápida. Eu sei que muitas vezes eu acabo falando de forma rápida, mas para dar tempo da gente ver todo o conteúdo. Qualquer coisa é só você repetir. Deixo aqui também sempre os slides para ficarem mais explicados. Mas espero que tenha ficado legal então essa aula para vocês. Na nossa próxima aula nós vamos estudar a pessoa. Vamos começar a estudar então a pessoa natural. Ou seja, nós mesmos vamos estudar a pessoa natural. Depois vamos estudar a pessoa jurídica. E vamos continuar então com nossas aulas de direito civil. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.